eu quero recomendar a todos que têm um livro que após fazer a questão, deem uma lida, por favor, na resolução comentada no livro. Porque, como eu disse para vocês, e repito várias vezes, são questões que foram escolhidas para demonstrar o método. Então, sempre que você resolve uma questão dessa e você entende o processo de solução que foi utilizado, você consegue resolver diversas outras questões, tá? Então, principalmente quem por acaso estiver tendo alguma dificuldade, né? Equivalência principalmente. Dê uma lida, no livro a gente coloca aí, eu coloco aí passo a passo, cito cada passo para ficar melhor para vocês, tá bom? Esta questão, se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Na lista de vocês, como podem ver aqui no slide, é a número 4. Para quem está com a lista, é a número 4. Mas ela é a terceira que é comentada aqui no livro, página 190. Página 190. Ela foi... Já está ali. Ela foi aplicada, analista judiciário do TRT da 9ª região. É uma questão da FCC, Fundação Carlos Chagas. Uma questão inteligente, bem trabalhada. Essas bancas estão cada vez melhores em termos de questões de lógica. Fiquem atentos, porque as bancas estão muito criativas, né? Em termos de lógica. Mas o processo de solução dessa questão não é difícil, é simples, tá? O que nós temos aqui? Um economista deu a seguinte declaração em uma entrevista: se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Está aqui. Se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Como é tradição nesse tipo de questão de equivalência de proposições, o autor quer que você descubra, dentre as alternativas dadas, qual é aquela que traz uma sentença equivalente à sentença dada. Então a gente vai descobrir uma sentença equivalente àquela sentença ali. Qual é o primeiro passo? Exatamente. O primeiro passo é estruturar, ver a estrutura montada pelo autor da questão para a sentença dada. Então nós temos aqui se, olha aqui, eu tenho se e tenho então. Eu nem precisaria ter então aqui, né? Ele poderia estar subentendido, lembra? Um dos nossos primeiros encontros. Então nós temos aqui uma condicional, pessoal. Nós temos os juros bancários são altos, a gente vai chamar de P, e a inflação é baixa, né? Então a inflação é baixa. A inflação é baixa, vamos chamar de Q. E nós sabemos que P está em condicional a Q. P, qual é a estrutura, professor? P em condicional a Q. Então, esta é a estrutura que nós temos. A primeira proposição, simples, está disposta em condicional com a segunda, né? Ok, gente, simples demais. Mais uma vez, você precisa saber quais são as duas formas de equivalência da condicional. Então nós temos a proposição contrapositiva e temos a negação da proposição, né? Proposição contrapositiva. Então você mentalmente, ou no cantinho da sua prova, você escreve a proposição contrapositiva. Depois você vai na alternativa procurar, né? Você vai no cantinho da prova lá e faz esse esqueminha, olha. P é incondicional com Q. Então a proposição contrapositiva fala o quê? Que é a negação do segundo, que é Q, em condicional com a negação do primeiro. Negação do segundo em condicional com a negação do primeiro. Para não perder tempo, antes de verificar outra forma de equivalência de condicional, você já pode formar a sentença resultante e buscar na alternativa. Porque de repente seja realmente proposição contrapositiva. Se for, e me parece que é, você já vai na alternativa e não precisa perder tempo colocando a outra forma de equivalência de condicional, que é a negação da condicional. Ok?
Às vezes eu vou falar negação da condicional, eu falo negação da proposição. Vocês estão entendendo, né? Da proposição condicional. Então, atenção, eu nem preciso, olha, dizer qual é a segunda forma, que é a negação da condicional, porque me parece que a resposta já está aqui. Então vamos construir aqui? Então vai ser a negação, se for proposição contrapositiva, um processo de equivalência, será a negação da segunda, em condicional com a negação da primeira. Então, sendo proposição contrapositiva, seria a negação da segunda, a inflação baixa. Então vai ficar assim, se a inflação baixa, se a inflação é baixa, né? A negação de quê? Então, se a inflação não é baixa, professor, fique ligado. Proposição contrapositiva. Se a inflação não é baixa, não é isso? O resultante? Se a inflação não é baixa, que é a negação de quê? Então, ou não precisa ter o então, os juros não são altos. Então, os juros não são altos. Então, os juros não são altos. Aí a gente já vê que, letra A, se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos. Então, se a inflação não é baixa, então os juros, faltou aqui, ó, os juros bancários não são altos. É realmente letra A. Eu já tinha até marcado. Letra A. Se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos. Letra A é a resposta. Aí os candidatos perguntam, mas ô professor, e se tivesse uma outra aí? Gente, olha, se tivesse as duas respostas, a banca teria que anular a questão. A menos que você tivesse aí A e B correta, A e C correta, vamos dar uma olhadinha, porque vai que o autor da questão está cobrando as duas formas de equivalência de condicional. Então dê uma olhadinha se você tem A e B correta, B e C correta. Se não tiver, é a letra A mesmo, porque se houver uma outra e não colocou esse tipo de coisa, automaticamente a banca deve, você pode entrar com recurso e a banca anula a questão, entendeu? Então, é a letra A neste caso aí. Mas vamos supor que não fosse proposição contrapositiva. Vamos supor que o autor da questão estivesse cobrando a outra forma de equivalência de condicional, que é a negação da condicional. Bom, e vamos supor mais ainda que você tenha se esquecido, vou pegar aqui, que você tenha se esquecido de como é a negação da condicional. O que você vai fazer? Você vai negar isso aqui. Preciso repetir isso? Não, né? Você vai negar isso aqui, né? Vamos repetir. Você vai negar a condicional. Como é que eu nego a condicional? Né? A condicional com uma conjunção. A negação de P em condicional a Q é a afirmação de P em conjunção com a negação de Q. Ok. Agora você nega a negação. Você vai negar isso tudo aqui, ó. Como é que eu nego a negação? Agora é a negação de uma conjunção, que é a única que eu nego, que eu não nego com conjunção. Conjunção eu nego com disjunção. Então a negação de P é não P. Troca o sinal de conjunção para disjunção. A negação da negação de Q anula. É Q. Ok? Então, teria que haver uma sentença com essa estrutura aqui, tá? A negação de P em disjunção com Q. Ficaria mais ou menos o quê? Negação de P. Então, os juros bancários não são altos ou a inflação é baixa. Os juros bancários não são altos ou a inflação é baixa. Não tem essa alternativa. Você vê que realmente é só a letra A. Ele cobrou aí a proposição contrapositiva, né? No próximo encontro, a gente vai, já que aqui hoje o tempo é curto de vocês, no próximo encontro a gente vai corrigir, amanhã, né? A gente vai corrigir mais umas duas questões, que o tempo de amanhã também vai ser curto, e aí na semana que vem, então não vai dar para acabar tudo na próxima aula, né? Na semana que vem a gente verá mais... A gente vai partir para tautologia na semana que vem, tá bom?